Meninas, pelo amor de Deus, me ajudem. Semana que vem tem prova de biologia e eu não sei nada da matéria. Nós poderíamos fazer um resumo pro Lucas de tudo que irá cair na prova. O que você acha? É uma ótima ideia. Que tal fazer isso de uma forma mais dinâmica? Lucas, para você entender melhor o processo de divisão celular, eu vou te explicar como são formados os cromossomos. Eles são formados por DNA e proteínas associadas, um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, reduzindo assim o seu comprimento. Mitose é o processo de divisão celular que permite a distribuição dos cromossomos e dos constituintes citoplasmáticos da célula-mãe, igualmente entre duas células filhas. Tal processo é responsável pela multiplicação dos indivíduos unicelulares, pelo crescimento dos pluricelulares e pelo aumento de números de células. Ocorre tanto em células haploides quanto diploides. A primeira parte da divisão celular é a intérfase, onde se separa duas mitoses. Nela, ocorre a intensa atividade metabólica devido ao cromossomo se descondensar. Ela é separada em três partes. O G1, onde ocorre a intensa síntese de RNA e proteínas, aumentando o tamanho da célula. No S, onde o DNA é sintetizado, e o G2, onde se produz um pouco mais de RNA e proteínas. Prófase é a condensação da cromatina, formando os cromossomos. Duplicam-se os centríolos e os mesmos começam a migrar para polos opostos da célula. Enquanto isso, o hialoplasma forma um conjunto de fibras, o fuso miótico, que quando a carioteca se fragmenta, passa a ocupar a célula. A terceira fase da divisão celular é a metáfase. Nela, os cromossomos condensados agora se encontram no equador do fuso. Os cromossomos ligam-se às fibras no fuso. Existem duas fibras no fuso. Enquanto uma é responsável por ligar os centríolos, a outra é responsável por ligar os centríolos ao centro do cromossomo, o centrômero. Anáfase. Os centrômeros se dividem, segregando as cromatídeos, que passam a se chamar cromossomos filhos ou cromatídeos irmãs. As fibras que seguravam os cromossomos se encolhem e começam a puxar as cromatídeos para os polos do fuso. A telófase é a penúltima parte da divisão celular. Nela, os cromossomos filhos, chegando nos polos opostos, são descondensados. O retículo endoplasmático, então, reconstitui a membrana nuclear, que envolve os dois cromossomos filhos em cada polo, que agora possuem o mesmo número de cromossomos da mãe. Para acabar o ciclo, a membrana plasmática invagina-se, desdobrando os dois citoplasmas até que eles se dividam totalmente. Separando-os, esse processo é conhecido como citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma para que se formem duas novas células idênticas. Poxa, meninas, muito obrigado pela ajuda. Vou fazer o meu resuminho aqui para ficar preparado para a prova, né? A gente vai ter então a mitose separada em 6 fases. Por que a mitose é importante, né? A mitose ela é importante para a renovação das células e também para o nosso desenvolvimento, né? Uma vez que a gente vai estar fazendo com que uma célula se torne duas, não é mesmo? Então, nessas 6 fases, nós vamos ter a primeira sendo a intérfase, que ela é dividida em 3 partes, não é mesmo? A G1, S e G2, na qual as Gs estão relacionadas à síntese de proteínas e RNA, né? Ou seja, a gente vai ter um aumento no tamanho da célula. Já a S ela é justamente relacionada à cópia, à duplicação do material genético. Então a gente tem a fase da prófase, que é justamente a formação dos fusos, que vão ser utilizados mais para frente, a condensação dos cromossomos e o desaparecimento do nucleolo. Aí a gente vai para a fase da metáfase. A metáfase,
que é justamente quando agora vai acontecer a utilização dos fusos e os cromossomos, eles vão se alinhar no equador da célula, sendo conectados através desses fusos. Então a gente vai ter a anáfase. A anáfase é quando os centrômeros, que é justamente o centro dos cromossomos, são puxados, ou seja, são puxados para os polos da célula, ou seja, vai dividir o cromossomo pela célula, né? Pelo equador da célula, pelas bordas, né, da célula. Então a gente vai ter a telófase que é quando a gente vai ter o início do processo da divisão de fato da célula, porque a partir do momento que esses cromossomos foram transformados em cromátides irmãs, a partir dessa divisão dos cromossomos, ela vai acabar gerando dois núcleos, de certa forma, vai formar dois núcleos ao redor dessas cromátides, que vão justamente formar os novos não, né? Vai ser responsável pela renovação dos cromossomos da célula. Com isso, a gente vai começar o processo também de citocinese, que vai ser justamente a invaginação de toda essa célula, ou seja, ela vai começar a se dividir, é como se as duas células elas começassem a se repelir até chegar no momento que a gente tem justamente a presença das duas células separadas. É importante a gente lembrar, né? Eu reparei até com a fala das meninas que o número, no final das contas, o número de cromossomos na célula vai ser justamente igual a do início do processo. Cada célula vai ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Pô, galerinha, de verdade, agradeço pela ajuda aí e boa sorte na prova. É nóis.